finalmente saiu a data do God of War Ragnarok. Finalmente podemos ter um gostinho do single player do jogo. E a gente viu que até o filho do Kratos tá maior. Não sei se tu chegou a ver o trailer, Izzy. Eu não vi o trailer, mas eu tinha visto o outro, o primeiro. O primeiro eu já tinha visto. Mas eu vi que ele tava maior. E até é bom, porque vai confirmando, vai levando uma das teorias que poderia ter ficado melhor, apesar de que no primeiro trailer que eu tinha visto, eles já estavam bastante avançados na história. Tipo, não era uma coisa que eles estavam separados. Porque tem a teoria dizendo que o Odin ia sequestrar o Atreus logo no começo do jogo. Então Sim, se caso porque no aconteça final... isso, vai Eu ter acho bastante que história. não. Eu acho que não, porque a história toda ele já tá. Né, aparece ele maior ali, aparece ele lutando contra a Freya e tudo. Então não, acho que não. Acho que não vai. Essa teoria foi meio que pro água abaixo. Que era pelo motivo do Thor aparecer lá no final do primeiro jogo. Então já quebra essa parte deles lutar, acho que de primeira, ou eles lutar e eu só aparecer, porque no trailer não aparece alguma coisa sobre. Aparece um Thor ali, meia boca, aparece, a gente já tem o modelo do Thor, né? Já mandaram faz um bom tempo. Sim, é verdade. Tanto que na abertura das edições especiais, é ele que faz a abertura, junto com aquele brasileiro que é o editor de modelagem. Ele mesmo que fez o Kratos, todo o personagem do Kratos. Eles aparecem juntos ali, pra fazer a abertura das caixas de edições de colecionador. Mas, a gente verificando toda a trajetória da história, no God of War, no primeiro, no God of War 2018, o Atreus é meio que um coadjuvante, né? Ele meio que é, tipo assim, o Kratos tá ensinando ele e tudo mais. Eu acho que nesse ele vai participar mais da história, né? Eu acho que não diria coadjuvante em si, mas todo mundo queria ver Kratos, então eles aproveitaram e deixaram o Kratos mais aparente. Sim. Porque, pô, o personagem novo e tal, é o filho dele, tudo, a gente não vai ter tanta empatia pelo personagem quanto a gente tem pelo Kratos, porque, pô, vários jogos da série do God of War, exatamente, vendo o Kratos e tudo mais, a gente queria ver o que aconteceu com ele, se ele tava se redimindo pelos pecados dele e tudo mais, e foi o que a gente viu. E agora a gente vê um Atreus crescendo, porque tanto é no primeiro trailer, se eu não me engano, ele tá um pouco mais revoltado, que, né, atingiu a adolescência, foda, mas ele tá um pouco mais revoltado em sentido de crise de identidade, já que ele já sabe ainda como ele é um deus, que isso foi feito no primeiro jogo, da crise dele, de pô, eu sou um deus e tudo mais, agora ele tá pensando, pô, eu vou ser o Atreus, aquele menininho inocente, ou eu vou ser Loki, né? Eu vou tentar ser um meio deus, assim, vou aprender a ficar mais forte. Tanto é que no trailer ele falou isso, que ó, se eu não me engano, o Kratos pergunta o que o Atreus faria, e ele fala assim, não, o que o Loki faria? E tipo, pô, a gente pensa que tá vindo aí, aparecendo o Loki finalmente no jogo, alguma menção dele maior, além do nome do Atreus, porque a gente não tinha muita coisa do Loki, parecia que ele não existia na história até então, e com o Atreus se transformando num Loki, eu acho que faria uma coisa bem interessante. E imagina os dois juntos, né? Loki e Kratos. Seria uma loucura de matança, vamos dizer assim, né? Sim, porque a gente tem várias coisas que mostram que o Atreus é o Loki, realmente, o Loki. Porque o Loki, ele é a metade gigante e metade outra coisa que ninguém sabe. Eu acho que é um deus, alguma coisa assim, se eu não me engano, as histórias nórdicas. E ninguém sabia onde viria o pai dele. Todo mundo sabe o pai ou a mãe, uma coisa assim. Todo mundo sabe a parte gigante, de onde tinha vindo. Mas a outra parte, ninguém sabia quem era. E essa parte dizendo que é o Kratos vindo de outras terras, que daí faria sentido porque ele sim, vem de outra mitologia também, né? É, de outro panteão e tudo mais, e aparentemente os deuses sabem, né, dos panteões, porque no primeiro jogo o Baldur fala sobre isso, fala sobre o Kratos, ou só os nórdicos sabem, por causa das viagens do Tyr, e lembrando que o Tyr vai aparecer nesse jogo, então a gente vai ter umas explicações mais como ele fez essas viagens e tudo, e provavelmente poderemos saber como é que o Kratos foi parar lá na mitologia nórdica, porque a gente tem uma certa ideia por meio dos livros do God of War, dizendo que alguém foi realmente buscar ele.
Ah, até isso é lá. interessante, porque assim, até era uma dúvida minha isso, referente, cara, como é que ele saiu de uma mitologia e foi parar em outra do nada? Assim, claro que não é do nada, que nem tu disse, tem explicações nos livros, É no, mas no, nem todo no mundo livro sabe, do, né? no livro sobre o jogo, ele fala sobre isso. Ele Entendi. tem ele fala uma menção de um sonho que ele teve. Ele tem um sonho, na verdade, que ele revive essa parte. Ele fala que o Kratos, quando ele tentou se matar, né, quando ele enfiou a espada na barriga dele, ele se jogou do precipício. Só que ele não morreu. Por que ele não morreu? Aparentemente, se é ligado a uma maldição que o Kratos tem, de não poder se matar. E, Aparentemente. e tem a ver com a família dele que ele matou? Ainda ou não? Ou uma Não, é outra? com os deuses. Ah, é É com os com os deuses. deuses. É questão lá desde o primeiro jogo dele não poder se matar, você lembra? Que ele tenta se matar e não consegue. Lembro. Meio que Ah, já no início, né? Verdade. uma das teorias do pessoal da comunidade do God of War acredita que ele ainda tá com uma maldição de ele não conseguir se matar. Que é uma das maldições que ele tem. Ele cai do precipício, ele vê que não morreu, e quando ele acorda, ele vê as lâminas do caos ao lado dele. Tipo, aparecendo de novo, como se ele não conseguisse se livrar dele, das armas. Diz que ele tenta jogar no mar, que ele tenta jogar longe, que ele tenta se desfazer delas e não consegue. Ela volta e quando ele se dá por conta, ele vê uma mulher com 3 lobos, sendo um deles um pouco maior que os outros. Entendi. Ele tenta atacar um dos lobos, mas a pelagem do lobo é muito densa e as lâminas não conseguem ferir o lobo direito. Tanto é que ele, no pensamento dele, ele pensa assim, olha, isso pode só ser um deus. Se ele não conseguir ferir com o que eu acabei de atacar, esse bicho é um deus. E o que fez o questionamento se ou era o Fenrir, o deus lobo, o filho do Loki, ou o próprio Loki do futuro disfarçado. Pois é, nesse novo trailer aparece. Eles estão juntos, né? Claro que tu não viu o trailer ainda. Porém, aparece esse lobo maior que tu disse. É gigante, é muito grande. E aí o acaba o Fenrir, trailer. ele Acaba o aparece trailer. no primeiro jogo também como trailer, só que ele não apareceu no jogo, ele só Sim, sim. apareceu. Sim, Sim, tipo, é. ele não aparece no jogo. Então provavelmente no Porque Ragnarok vai aparecer. Sim, porque é muito estranho os filhos de Loki ter todos. Tá todos os filhos do Loki ali e não tem nenhuma menção do Loki. Tipo, todos. Tá o Fenrir, que é o Deus Lobo, tá o Gnomonganer, que é a cobra do mundo, que é aquela que aparece no jogo. Sim. Tá a Hel, que é a filha do Loki, que ela é a protetora do mundo de Helheim. Que ela que tem o mundo dos mortos tudo. Tem os netos, né, do Loki, que é o lobo que corre atrás do sol, o lobo que corre atrás da lua. E a gente tem falado até o Mimir, que fala sobre isso, que o Gnomongander voltou no tempo quando ele bateu na árvore do mundo. E todo mundo pensa, pô, talvez ele não seja o único que voltou no tempo, talvez o Loki e todos os outros filhos tenham voltado, assim mostrando que ele não existe, que ele não tem uma existência dentro da história. Eu vou explicando porque que os filhos dele estão ali. E mais uma coisa, a gente sabe mais ou menos aproximadamente a idade do Kratos. O Kratos tem uns 80, 90 anos dentro do jogo. Nossa. Isso. Como é que eles descobriram? Meio que dentro do livro, quando ele foi pra parte nórdica, né, que ele desmaiou e tudo mais, que os lobos lá acabaram fazendo ele perder a consciência, ele fala que depois disso ele passou 50 anos tentando se livrar das lâminas do caos. E pensa, o Kratos já não era tão novo assim no 3, jogo. né? Talvez no terceiro jogo ele tinha pelos 30, 40 anos. Uns 40, ou no máximo quase 30 anos, 20 e poucos anos. E se ele passou mais 50 tentando se livrar. Uns 80, 90, verdade. Isso sem pensar, acho que no próprio filho dele antes de nascer, não sei, não lembro exatamente. Então nós somos uns 10 anos aí, né? Por aí ele deve ter uns 80, 90 anos o Kratos. É uma estimativa. E, pô, ter essa idade, claro que ele é um deus. Mas, pô, dizem que os deuses, quanto mais velhos ali naquela história, mais fortes eles são. Sim, é verdade.
Não, e é Mas- legal a gente ter essa estimativa porque é a dúvida de muita gente, né? Saber a idade dele. Por mais que não aparenta tanto ter 90 anos, claro, porque ele é um deus, né? Mas é legal a gente ter essa estimativa e ter uma fonte de onde tirar essa estimativa, né? Como tu disse que o próprio livro dá ideias sobre isso, né? e o melhor ainda é que quem escreveu o livro foi o pai do diretor do jogo. O Cory Balrog, o pai dele, escreveu o livro. Aham, Então as informações foram diretas do diretor do jogo. Não é exatamente. uma coisa que tipo, tá fora da história, não. Tem informações dentro do livro que do jogo não tem. Essa parte aí que tu falou que o livro diz ali, meio que dá algumas pistas de como ele foi parar na mitologia nórdica, não tem no jogo, acredito eu, né? Assim, Não. tão detalhado como tem no livro, né? Meio que é cortado essa parte do sonho, mas ele aparentemente essa mulher foi buscar e todo mundo acha que pode ter sido a própria mulher dele, porque veio posteriormente ser a Hum, mulher dele sim, que sim. trouxe ele. Porque dentro do jogo a gente tem dizendo que os gigantes estavam tentando uma maneira de acabar com os deuses, porque eles estavam sendo ameaçados de morte. E a Fei, que é a mulher dele, é uma protetora dos gigantes. Ela usava um machado, que o machado dele é para ser contrário ao Mjolnir. É para ser tão poderoso ou mais forte que o Mjolnir. Então tem várias coisas dentro do jogo que são subentendidas, que só quem tipo, leu todos os negócios que estavam dentro do jogo, prestou bastante atenção, que meio que é tudo um plano pro Kratos chegar lá e eliminar mais um panteão. Ah, entendi. Porque sabiam dele, sabiam do fantasma de Esparta, sabiam do que ele eliminou o panteão inteiro. Como é que do nada uma guerreira que protege os gigantes conseguiu casar e ter um filho com o cara que eliminou o panteão inteiro? É É muito verdade. suspeito. Cara, eu acho que a gente vai ter todas as respostas nesse Ragnarok, esperamos, né? A princípio era pra ter, porque o jogo, não sei se tu lembra do terceiro jogo, que era pra ser completamente diferente do que é hoje. Tu diz o normal, God of War 3. Isso. Por quê? Não sabia que era pra ser completamente Não. diferente. Tem até um jogo por fãs que eles fizeram em pixel sobre art? isso. Em pixel art. Bem mais simplesinho, em 2D e tudo. Era pra ser, no terceiro jogo, abrir vários portais que mostraria o panteão nórdico e o panteão egípcio. E eles entrariam numa grande guerra entre os três panteões, grego, nórdico e egípcio. Enquanto isso, o Kratos ia, tipo, viajar pelos mundos pegando poder de cada parte ali pra poder enfrentar e eliminar todo mundo, eliminar todos os panteões. Aham. Tanto é que tem um trailer do God of War que mostra ele lá no Egito. O que é muito estranho. Um Porque trailer oficial, tu diz? o trailer oficial. Uau. Ele tá saindo de uma caverna, o, o filho dele chama por ele, e quando a caverna abre, assim, a pedra da caverna abre, no fundo dá pra ver as pirâmides. Cara, eu não sei se isso é uma ideia pro futuro também, porque assim, agora apresentando todo a história, toda, vamos dizer assim, a lore em volta dessa mitologia nórdica, e finalizando, vamos dizer assim, como finalizou com a mitologia anterior, dos primeiros God of War, eles não possam fazer um novo God of War com isso. Pode ser uma ideia pro futuro, né? Eu acho que seria interessante, mas eles teriam que ver uma coisa, porque eu vi muitos comentários, assim, dizendo do filho deles, né, ser o protagonista mais pra frente, ser o principal, o Kratos meio que deixar de lado. Sim. Seria interessante, porém eles têm que, né, dar uma melhorada bastante ali, Sim. fazer com que a gente se apegue bastante No Atreus, né? no Atreus, porque a gente pode ter um grande problema que nem a gente teve no The Last of Us, Exatamente. que muitas pessoas droparam porque o cara morreu, mas pô, é um personagem que fazia várias coisas em quesito de errado e tal, mexia com várias coisas, tipo, ele tava marcado de morte, tanto é que quando ele foi morrer ele falou, tá, não precisa nem falar quem tu é, só me mata logo que provavelmente tem alguma coisa comigo.
Tipo, Sim, foi explorado, mas foi muito rápido. Foi muito. exatamente. A gente É se que se tu. apegou muito ao personagem principal e do nada trocou de personagem. É, do nada mesmo. É que se for pensar por essa ideia, que ele fez coisa errada, o Kratos tinha que ter morrido no primeiro. No primeiro e Não, segundo God of War. eu Porque acho ele fez várias que coisas erradas não com. coisa errada, não coisa errada, Entendeu? mas no sentido de, pô, o Kratos tá envelhecendo, ele é forte, mas Claro. tanto é que nas lutas que ele teve contra o Baldur, ele demorou muito pra eliminar o Baldur. Sim. Eu. Mesmo o Baldur, claro, se regenerando e tudo mais, o Kratos aparentemente se regenerava também. E, pô, ele eliminou o Panteão tudo só, tipo, indo, reto. Ele matou Zeus, que é, tipo, o deus dos deuses gregos. Claro que ele teve uma dificuldade, mas, pô, ele conseguiu matar no final. Matou até uma existência superior dele. Então já era pra mostrar que ele era um pouco mais forte. É, Então agora, tipo, realmente ele tá um pouco mais distante, um pouco menos com vontade de matar Deus. Ele se controla pra não matar os deuses. Porque ele sabe que tem consequências. É, porque tá muito envolvido na história. O que poderia ser feito melhorar a luta dele. Tipo, a questão de gameplay do Atreus, fazer ele agir mais, ter mais capacidade ali, não ficar só atirando arco e flecha. Claro que é o que o personagem é, ele é um arqueiro, ele não é um guerreiro poderoso e tudo mais, e se seguir a lógica de Loki mesmo, ele ser uma pessoa que usa ilusões e tudo mais, usa tiras. Então, é interessante. A gente poderia ter algo parecido com o que teve no Devil May Cry. De, tipo, ter ele ainda o personagem, mas ele meio que troca. Sabe? Que nem teve no The Last of Us ou em outros jogos. sim. Tipo, trocar o personagem, quem narra a história em certos pontos. Sim, sim. Pode ser. Então, Pode começar assim, mais mais leve, né? leve. E assumir o O Atreus. Kratos já tá meio que jurado de morte. A gente já tem É noção isso, ele tá disso. jurado desde o God of War 1, né? Não, mas no primeiro jogo, no final do primeiro jogo. Ele tem a profecia lá que aparentemente é o Kratos que vai morrer. Então a gente tem uma a mais aí de espera do Kratos, se ele vai morrer, se não vai morrer. Que a gente tem a profecia mostrando que toda a profecia já se cumpriu, falta só aquela parte. Cara, eu acho que falamos bastante coisa. Até não imaginava que tu sabia tanto da lore do jogo, né? É bacana. Acho que a gente deu bastante informação, conversamos bastante coisas relacionadas ao novo jogo. O jogo sai dia 9 de novembro, então, que a gente tem a data. A gente já tava esperando isso já há um tempo, mas a pandemia meio que fez eles adiarem o jogo. Não duvido que tenha sido por isso. O God of War não foi o único também que aconteceu isso. Temos outros jogos também que aconteceram essa extensão de prazo por causa da pandemia e tudo mais. Agora já estamos voltando ao normal, já os preços estão caindo de computador, essas coisas. Então, vamos esperar até novembro para ver. E torcer para que God of War seja o novo jogo do ano também. Ganhe mais uma vez, mais um título. Olha que tem jogos que nesse ano que saíram que estão no páreo. Olha o jogo que saiu do brasileiro Fobia. Não, mas não tem como bater de frente com God of War. Pô, ele ganhou umas notas muito altas. Não queira desmerecer os cara, jogos indies tem grandes chances. Eles inovam, bacanas. Mesmo o God of War sendo uma franquia, eles têm que tomar cuidado. Porque a gente não pode tragar uma franquia tão grande que no último deu tão certo. Sim. Mas não é porque não vai ganhar um jogo do ano que vai se dar mal. Não, sim, mas eles têm que tomar cuidado com o que estão fazendo, porque tem muitos jogos que estão caindo. A gente falou isso nos outros vídeos. Jogo grande, né? Em Battlefield caindo, em Far Cry caindo ao longo do tempo. Nem fala de Battlefield, tá louco. Fizeram... Call of Duty bem abaixo também. Então, Need for Speed nem se fala. Não, Need for Speed então são jogos que a gente tem que ao longo do tempo não decaindo. Uma franquia grande. E o God of War a gente não vê muito isso. É verdade. É que é um jogo mais single player, né, cara? Difícil. Mesmo assim, jogos single player também estão decadentes também. Tem alguns que estão... Tipo Far Cry. Far Cry a gente já falou sobre isso. É verdade. Far Cry
É a mesma essência há 10 anos. O vídeo a gente falou bastante isso. coisa, bastante informação. E fechamos por aqui. Se vocês gostaram aí do conteúdo, dos comentários, do nosso bate-papo, se inscreve no canal, deixa um like aí se gostaram do conteúdo. E até a próxima. Um grande abraço, Izzy. Feito.